Fala galera, tudo bem? Cara, queria começar agradecendo de coração a participação e a inscrição de vocês no primeiro Conrecre, esse Congresso Nacional de Recreação. É uma iniciativa fantástica de pessoas fantásticas que querem muito melhorar, profissionalizar, trazer benefícios para essa área tão valiosa, tão valorosa que é a recreação. Então, são pessoas muito do bem que estão fazendo de tudo para poder melhorar essa área para mim e para vocês todos e para o público que recebe o nosso trabalho, para todo mundo que tem algum contato com a recreação. Segundo, eu queria agradecer vocês estarem me ouvindo, vocês estarem assistindo a minha palestra. Vocês vão ouvir algumas histórias que eu tenho aí para contar e eu espero de verdade que essas histórias possam mudar o teu jeito de pensar, elas possam te ajudar a ter ideias, insights e coisas bacanas para que vocês possam melhorar no trabalho que vocês fazem com a recreação todos os dias, beleza? Esse meu tema, que é sobre o perfil do profissional da recreação, as pessoas quando falam de perfil profissional, elas têm um texto todo montado que é para falar sobre o recreador e as suas características. Ele tem que ser bem-humorado, ele tem que ser organizado, ele tem que ser proativo, ele precisa ser pontual, ele precisa ser comunicativo. Mas esse não é o discurso que eu vou sugerir para vocês, porque eu acredito que isso tudo é o trivial, cara. Isso é o mínimo, é o óbvio. Eu não vou discursar do óbvio para vocês. Eu não vou falar para vocês, puxa, o recreador tem que ser pontual. Cara, não é óbvio que você tem que ser pontual para trabalhar? Ah, o recreador tem que ser comunicativo. Você trabalha com público, não é óbvio que você tem que ser comunicativo? Então essas são coisas que na minha cabeça e na cabeça de muitas pessoas que eu converso o tempo todo, que já estão há muito tempo trabalhando com isso, são básicos, são o mais simples possível. E vocês vão encontrar isso escrito em um monte de lugar diferente. Eu queria vir aqui falar com vocês sobre uma coisa um pouco mais profunda. E eu vou começar discursando sobre essa questão da profissionalização da recreação, né? E vocês vão entender o porquê. A gente está falando, o meu propósito é falar sobre o perfil profissional e a postura, mas vocês vão sacar por que eu vou contar um pouco dessa história da profissionalização, e aí eu vou emendar um assunto que vocês vão entender direitinho por que eu quero falar sobre isso para emendar na postura e no perfil, tá? Eu, durante muito tempo, fui um dos caras, um dos principais nomes que buscou profissionalizar a área da recreação. E quem está perto de mim, quem trabalha ou trabalhou comigo sabe disso. Eu ficava pensando assim, puxa, por que um recreador ele não pode casar, ter um filho, ter uma família e ter uma renda tanto quanto um dentista, tanto quanto um funcionário público, tanto quanto um secretário, o que quer que seja? Puxa, é uma profissão digna, respeitosa, e você faz o seu trabalho, ganha o seu dinheiro e sustenta a sua família. E eu lutei muito para que isso fosse uma verdade, assim, luto ainda até hoje para que isso seja uma verdade. E eu tentei de todas as maneiras possíveis, em todos os clientes que eu trabalhei, dizer para eles, é muito importante a valorização, é muito importante que você me pague por isso, para que eu repasse esse valor para as pessoas, para que elas realmente possam se sustentar com isso. Até um momento que eu consegui um grande contrato. E esse grande contrato, ele me possibilitou ter aí pelo menos 30 recreadores registrados em carteira de trabalho. E eu fiquei muito feliz com isso. Isso para mim foi uma redenção muito grande, porque realmente eu estava atrás disso. Esse era o meu desejo. Para mostrar para as pessoas que sim, é possível a gente se esforçar e ter um registro ou terreno suficiente para viver trabalhando com recreação. E eu fiz isso, registrei essas 30 pessoas em carteira de trabalho. E aí, durante esse tempo que eu tive de registro com essas pessoas, eu comecei a notar algumas coisas. Eu percebi que em algum momento eu errei na minha pedida. Por quê? Porque eu queria profissionalizar a recreação. E quando eu fiz isso na minha cabeça e estava ajeitando tudo isso, eu tinha lá meus 30 funcionários registrados e eu comecei a ter problemas com essa galera. Eu comecei a ter problemas com atraso, eu comecei a ter problemas com falta, com afastamento, e eu comecei a ter problemas com as leis, né, que toda a lei de trabalho ampara o trabalhador sempre. E eu, enquanto instituição empregadora, eu tinha que cumprir com a lei. E essas pessoas, elas usavam isso ao seu favor a todo instante.
Ah, então segundo a lei nós podemos fazer um concurso XYZ e não seremos desabonados. Segundo a lei a gente vai trabalhar nas eleições, vamos ter 4 dias para folgar. E isso é lei, é legal, é óbvio. Mas por que eu estou colocando isso aqui na mesa? Porque eu percebi que o necessário não era profissionalizar a área, e sim profissionalizar a pessoa que trabalha com a recreação. Porque chegou um momento que em um mês eu contabilizei 60 atestados médicos. Eu estou falando de 30 pessoas, eu estou falando de 30 dias de trabalho, e foram 60 atestados médicos. Isso me fez refletir muito, porque eu precisava cobrir essas pessoas legalmente, a gente está falando de lei, eu tinha um contrato para cumprir, se essa pessoa não estivesse lá, eu tinha que substituí-la. E eu tive um custo com isso muito grande, porque essas pessoas recebiam para ficar em casa e eu tinha que cobri-las, pagando as pessoas que faziam a cobertura. E aí as minhas contas não batiam. Falei, puxa vida, mas eu registrei tudo muito bonitinho, eu me esforcei, eu profissionalizei a área e estou tendo essa dificuldade incrível. E aí foi que eu pensei nisso que eu disse para vocês. Ok, eu registrei todas, eu profissionalizei a área, mas eu não profissionalizei a pessoa. Cara, as pessoas, elas de alguma maneira e subconscientemente, tá? Não estou falando que isso não é demérito e não é maldade, não é nada disso, mesmo porque não eram as mesmas pessoas que davam os atestados o tempo todo, eram muitas pessoas. Mas eu percebi que há uma acomodação, houve uma acomodação dessas pessoas. Isso me fez pensar muito, falar, cara, eu lutei tanto com o meu cliente para ter esse contrato, para falar para eles que eu queria registrar essa galera, que eu precisava desse dinheiro. Eles me deram. Eu fui lá, registrei todo mundo e tive uma série de problemas para gerenciar esse pessoal. E aí eu me liguei. Falei, puxa vida, será que as pessoas que estão trabalhando nesse contrato, registradas com recreação, elas realmente querem muito estar ali? Pense comigo. Se você faz alguma coisa que você quer muito fazer, do fundo do seu coração, não tem nada que te impeça de fazer isso. A não ser que seja algo muito grave, mas que vá muito além do seu controle. Mas caso contrário, você vai para esse lugar, você vai fazer essa coisa. Seja um trabalho, seja um encontro, o que quer que seja. Eu vejo por mim, vejo pelo meu exemplo. Eu sempre fui um cara extremamente apaixonado por tudo que eu fiz na minha vida. Se eu não estivesse extremamente apaixonado por aquele fato, aquele trabalho, eu não ia para o trabalho, eu não aceitava o trabalho. Se eu aceitei é porque eu realmente queria muito e esse era meu compromisso. E eu percebi que as pessoas, de verdade, elas não estavam 100% entregues com a causa, com o compromisso. Uma causa que eu comprei, uma causa que eu assumi por elas, em contrapartida, elas não conseguiam entregar no mesmo nível que eu vendi. Então eu vendi profissionalização, precisei de dinheiro, registrei, etc e tal. As pessoas todas foram registradas e a gente não conseguiu se acompanhar no raciocínio. E foi essa a conclusão que eu cheguei. Puxa, a primeira coisa, independente de você profissionalizar ou não, independente de você querer valor por isso ou não, a primeira coisa, o que é fundamental e o que é mais necessário para que você tenha sucesso junto com esse grupo de recreadores, para atender o cliente, para atender o público, é que todas as pessoas estejam conectadas por uma paixão muito grande. Então, tem que ser uma paixão muito maior do que qualquer outra coisa. Então, se você que está assistindo essa palestra aqui, esse papo que eu estou abrindo, de cara, está trabalhando na recreação só para fazer um bico, só para ganhar um dinheiro, só para ocupar teu final de semana, cara, obrigado. Se você não quiser ouvir o resto que eu tenho para falar, já te agradeço por ter ouvido até aqui, porque isso é um dos principais fatores que fazem a gente ser reconhecido ou não pelo mercado. A paixão que a gente tem em entregar o nosso serviço. E as pessoas que entregam só por causa do dinheiro, elas acabam queimando a gente, queimando o nosso nome, queimando a nossa área.
essas pessoas que veem isso como um bico, essas pessoas que veem isso só como um preenchimento de horário, elas acabam prejudicando nós que queremos viver disso. Elas prejudicam a gente que batalha por isso há muitos e muitos anos. Então, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é isso. Seja extremamente apaixonado pela recreação. A recreação, ela traz benefícios incríveis que vêm desde das experiências que você vive nos lugares diferentes que você vai viajar, que você vai visitar, as empresas diferentes que você conhece, as pessoas diferentes que você conhece, as formas diferentes de atuar, os públicos diferentes que você encontra em dias de sol, em dias de alegria, de risadas, diversão, piscina, brinquedos, jogos e muitas coisas que fazem muito bem para o ser humano, que fazem muito bem para a gente e para as pessoas que recebem o nosso trabalho. Então é realmente apaixonante, mas é apaixonante para quem tem paixão para trocar. Para quem não tem, é um porre. E a partir do momento que vira um porre, cara, isso transparece em você. Se você não está feliz ali, teu rosto vai mostrar isso, teu corpo vai mostrar isso, teu jeito de andar, o teu jeito de falar vai mostrar isso. Isso acaba prejudicando a gente que é apaixonado. Então, por favor, primeira e grande dica que eu te dou, se você não tiver muita paixão pelo trabalho com a recreação, dá espaço para quem tem, dá espaço para quem está louco, dá espaço para quem está louco para o dia seguinte chegar, para poder encontrar o público, deixa espaço para quem está maluco para poder encontrar um time, para poder dar risada, contar boas piadas, fazer jogos, aprender o tempo todo, cantar e que queira se divertir com isso e consequentemente divertir o público. Não toma o tempo da galera, não. E você que, nesse caso, o apaixonado, assim como eu sou, assim como eu sou, como sempre fui e acredito que sempre serei, vamos continuar com essa garra, com essa gana, vamos continuar com essa força incrível que a gente faz a diferença. Eu estou falando isso com propriedade de causa, senão eu não estaria onde eu estou hoje com a minha empresa, que é a Ludo, atendendo os grandes clientes que eu atendi, em grandes eventos que eu participei, que eu organizei, eventos no Brasil, eventos fora do país. Então, realmente, eu sou uma prova de que a paixão move montanhas, a paixão ela é percebida pelo outro e a paixão ela é reconhecida pelo outro. Esteja sempre baseado nos propósitos, apaixonados, para que você possa render como realmente deveria render trabalhando com recreação, beleza? Outra coisa, a segunda coisa, ou terceira, não sei quantas coisas eu já falei, mas uma das coisas que pega muito também essa galera que trabalha com recreação é sobre o pagamento, sabe? O cara meio que escolhe o trabalho que ele vai fazer, depende de quanto vai pagar, mas e aí, quem paga mais, quem paga menos? Agora eu vou te fazer uma pergunta que é para você refletir. A empresa te faz uma proposta de pagamento. Se você pensar o contrário e partir de você, esse raciocínio, te pergunto, quanto você vale? Qual que é o teu valor? E eu te pergunto mais, como se mede o valor? Como se mensura o preço, o valor? Pelas habilidades que você tem? Pela quantidade de jogos que você faz? Pelo material? Pela experiência? O que vale? Quanto vale? E eu vou te dizer qual é a minha visão, o meu raciocínio de empresário da recreação e de recreador, tá legal? As pessoas, elas recebem um pagamento conforme a sua capacidade de devolver isso em serviço, né? Se você está falando aí de um cachê de 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 500 reais por dia, para mim que sou empresário, cara, eu posso te pagar quanto você quiser. Agora minha pergunta é, você devolve tudo isso para mim lá na ponta com o cliente? Quanto maior for o seu cachê, mais eu preciso que você me devolva. Porque senão você vira um custo para mim. Você não vira um benefício. Se eu te pagar 500 reais, por exemplo, você quer 1.000 reais a tua diária, eu te pago 1.000 reais a diária. Contanto que você vá até o evento e lá
faço um trabalho tão exclusivo, tão único e tão incrível que o meu cliente já me contrate para mais 2 ou 3 eventos seguintes. Então você não virou um custo para mim, você virou um benefício, porque você gerou negócios para mim. Então você vale muito, eu preciso te pagar. Agora, se você quer um cachê altíssimo e chega lá para cumprir com o básico, que é fazer as atividades recreativas, cantar as músicas, ter as habilidades de pintura, escultura e etc e tal, quais foram os benefícios que você trouxe para a empresa? Você cumpriu com a obrigação da função? Cara, isso é ótimo também, isso é incrível, é sensacional. Mas pensa que você deu 100% para receber o 100% que a empresa te ofereceu te pagar. Você não deu, a empresa não teve 150% de retorno em cima do 100% que ela combinou de pagar. Você entende? Então, se eu combinei de te pagar R$100 no cachê, e você vai lá e faz o seu trabalho de recreação, esse é o natural. É o 0 a 0. Eu te paguei e você fez o seu trabalho de recreação. Você quer ganhar mais? Beleza, o que mais que você vai me dar? E essa é a pergunta. Quanto você vale? O que você tem de tão exclusivo, de tão diferente? Pensa comigo. Repertório de jogos, legal, mas é o básico que um recreador tem que ter. Músicas, legal, mas também faz parte do pacote básico. Habilidades como escultura em balão, pintura, isso começa a te diferenciar um pouco, mas só um pouco. Não é muito que se diferencia. Porque é difícil você mensurar o que é mais fácil, o que é mais difícil. Pô, um cara incrível, com uma habilidade incrível de liderar jogos, pode ser exclusivo. Um cara incrível, com uma habilidade incrível de fazer esculturas em balões, pode ser exclusivo. Mas ele é exclusivo... Desculpa o meu raciocínio aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é... O que é mais difícil? Fazer balão ou fazer jogo? Depende, isso é interpretação pessoal. Na minha interpretação, puxa, é tudo meio que a mesma coisa, sabe? Porque é muito difícil fazer jogo e segurar um grupo de crianças. E aí eu posso pensar que é mais fácil ficar sentado numa cadeira fazendo balões. Mas eu também posso pensar que é muito difícil fazer dobras de balões. Que é mais fácil ficar no sol correndo com as crianças. Mas qual é a métrica? Não tem métrica, né? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, é que para você acreditar que você tem um valor superior, você cobrar esse valor superior, você precisa entregar também um resultado superior. E entregar resultado superior não significa você ter habilidade, significa você ser reconhecido pelo público, assumidamente reconhecido pelo público, e você ser tão especial que alguma coisa além do 100% aconteceu. Seja um elogio, seja um novo negócio que aconteceu ali porque você trabalhou tão bem e a gente conseguiu um novo negócio, seja o que quer que possa acontecer, mas tem que ser diferente, tem que ser especial. Mas eu tenho um repertório de 100 músicas. Eu também tenho, só que no evento eu uso 2. Quando muito, 3, 4. Por que eu preciso de um repertório de 100? Quando você usa 4 dá certo. Puxa, eu tenho livros e livros de jogos, repertórios de jogos. Ok, eu posso não ter nenhum repertório, mas eu chego lá e improviso. Improviso também. Chamo tanta atenção do público que eu me dou super bem e consigo prender essa galera e divertir eles. O objetivo do evento não era divertir eles, divertir, conseguir. Né? Então, o objetivo está sendo atingido. E aí, para você ter um valor que você acha que você merece, pensa um pouco mais nisso. Quanto que você está devolvendo para a empresa que te contrata? Quanto que você está valendo de verdade? Você é um custo ou você é um benefício? Como é que você faz para virar um benefício? Então, beleza, como é que eu faço para virar um benefício? Puxa, para você virar um benefício, você precisa buscar dar mais do que te pedem. Dá mais do que o que te pedem. Faz um pouco mais. Mas o que é mais, Cara, é a tua criatividade que vai dizer o que é mais. Porque não adianta te falar o que é mais, sendo que você não vai ter habilidade para desenvolver. Mas pensa que se você foi contratado para fazer X,
Tenta fazer X e Y. Faz isso. A galera sabe o que eles falam? Eles falam assim, ah, mas eu não ganho para isso. Mas essa é a mentalidade da maioria. E é por isso que a maioria está aqui, ó, na média. E a média, para mim, sabe o que significa? Média de medíocre. É isso. Você quer fazer parte da média? Eu nunca quis fazer parte da média. A média ganha um salário médio. Sabe quanto é o salário médio no Brasil? Varia de 2 a 3 mil reais por mês. Porra, eu não quero viver na média. Porque a média para mim não serve. Eu quero estar acima da média. E eu tenho certeza que se você está participando desse congresso online e assistiu esse vídeo até aqui, é porque você quer estar acima da média. Então faça coisas diferentes e sim, realize um pouquinho a mais. Porque você vai ser reconhecido por isso. Porque os resultados vão aparecer. E aí sim você vai ter uma agenda lotada de eventos. Aí sim você vai ter um reconhecimento de alguém que vai te falar, puxa, eu preciso de você. Enquanto que seu cachê me fala que eu preciso que você esteja no meu evento. Aí você vai ser valorizado. E aí eu vou até dar uma dica para vocês, algumas dicas para vocês, que é a seguinte, algumas coisas que eu sempre fiz trabalhando com recreação, tá? Eu sempre tinha as minhas muletas. O que é isso, minhas muletas? Cara, eu tinha uma caixinha, dentro dessa caixinha eu colocava um monte de acessóriozinhos. Então eu tinha lá eu tinha uma máscara de Zorro, eu tinha um chapéu de Papai Noel, eu tinha algumas mágicas pequenas, eu tinha um baralho, eu tinha elástico, eu tinha uma série de coisinhas que eu usava nos momentos que eu estava ali na roubada e eu precisava fazer alguma coisa. Então eu tinha tudo ali dentro da minha caixinha, dentro da minha pochete. Então eu estava fazendo a recepção de um evento, por exemplo. Pô, tá chegando crianças e adultos, de repente eu sacava uma magiquinha simples ou uma bolinha, que eu conseguia fazer algumas mágicas simples com bolinha, e eu entretinha aquele público. Aí, pensa você, eu já era o único cara que tinha isso perante todos os outros recreadores. E quem ganhava visibilidade? Eu. Não que eu quisesse chamar atenção, isso era natural meu, porque eu não queria ficar na roubada, eu queria fazer um bom trabalho, eu queria que o público gostasse de mim. E, pô, o público gostar de mim, eu não podia ficar lá de mãozinha cruzada, olhando a galera passar, tudo bem, bom dia, bom dia. Pô, eu tinha que interagir com eles, e aí eu usava essas minhas muletas. Outra coisa que rola muito é você ter suas atividades, a sua atividade que você tem domínio. Pô, a galera quer fazer atividades diferentes, um monte e tal, mas pô, você tem que ter aquelas 2, 3 que são as tuas atividades, que são atividades que você tem propriedade para fazer em qualquer lugar. Eu sempre fiz muito vivo ou morto, com variações, pipoca, panela de pressão e tal. Então, se aparecer um grupo de crianças na minha frente, eu faço vivo ou morto agora. Música, a mesma coisa. Musiquinha, tchutchuá. Cara, tchutchuá eu fiz tantas vezes, e é gostoso brincar de tchutchuá comigo, porque eu tenho habilidade para fazer isso tantas vezes que eu fiz. Então você tem ali uma ou outra muleta que você pode usar o tempo todo e prender a atenção do público. Então é legal se tem o teu contratante, o teu cliente, o público que você está atendendo, e você consegue dominar eles, divertir eles, esse é o propósito. Independente se você tem 200 atividades no teu repertório, usa 2, cara. Nessa hora todo mundo vai estar ali se divertindo, a galera vai tirar foto legal, vão fazer bons vídeos, vão postar, e aí você vai ganhar essa visibilidade que vai te gerar valor. Então faz isso, pensa nessas estratégias para você. Puxa, eu adorava essa minha caixinha. Deixa eu lembrar aqui que mais tinha dessa minha caixinha, cara. Tinha máscara de Zorro que eu falei para vocês, então de repente estava acontecendo alguma coisa ali, aquela bagunça e eu aparecia com a máscara do Zorro. Todo mundo olhava para mim. Aí era um problema, né? Que eu tinha que fazer alguma coisa. Porque tava todo mundo olhando pra mim e eles achavam engraçado andar com a máscara do Zorro no meio de todo mundo. E aí, nesse momento, ou eu fazia alguma piada ou eu puxava algum jogo. Entende? Mas são maneiras de se destacar. Uma vez eu fui trabalhar no acampamento e eu sei que foi a primeira vez, na verdade, que eu fui trabalhar em acampamento e eu levei a minha mala cheia de figurinos, que eu tinha lá um monte de roupa avulsa e eu peguei essas roupas, botei numa mala e levei comigo. E tinha arrumação de quarto. O que eu fazia de manhã na arrumação de quarto? Eu colocava um vestido, uma peruca de senhora, né? uma papete, um óculos de senhora, e eu falava que eu era a Dita. E aí a Dita que fazia as crianças arrumar o quarto. Então vamos todo mundo arrumar essas camas aí, que eu não gosto de sujeira, que eu não gosto de bagunça, eu não gosto de pó. Ai, eu odeio pó. E aí as crianças começavam a arrumar e se divertir com a Dita. E a gente colocava todas as camas em ordem, eu falava, agora vamos todo mundo abaixar, todo mundo embaixo da cama. Eu ia interagindo com o Dita, né? Eu não, a Dita. Com eles, botava todo mundo abaixado, ver se tinha coisa embaixo da cama, vamos todo mundo pro banheiro agora. Todo mundo ia pro banheiro. E
isso virou um motivo de comentários lá onde eu estava, porque tinha recreadores lá de acampamento há muito tempo trabalhando, e eles nunca tinham visto isso. E na minha cabeça isso era muito simples, porque eu sempre fiz isso, mas é para me ajudar, entende? Não é para me mostrar, porque, pô, é chato pacas essa coisa de arrumar o quarto, fazer convencer as crianças a arrumar a cama. Ah, eu não gosto de arrumar a cama. Pô, mas eu tava de personagem ali e conseguia convencer todo mundo. E aí pensa que depois da primeira semana que eu passei no acampamento, eu já fui convidado para trabalhar dentro do escritório para ser coordenador de todo o grupo de recreadores do acampamento, por causa dessas minhas iniciativas inovadoras. Eu tinha um boneco de espuma, que era grande, tipo aqueles bonecos de festa junina, chamava ele de tio Bob. E eu levei o tio Bob para o acampamento na minha bolsa também. Tirei lá, falei, esse aqui é o tio Bob, cuidado com o tio Bob, hein? Deixava ele lá na cama, bota o tio Bob, tá com frio, cobre ele para dormir, vamos levar o tio Bob para atividade. E cara, esse tio Bob ele virou a sensação da semana na temporada. As crianças enlouqueciam com ele, colocava ele para almoçar, levava ele para o jogo, levava ele para a piscina, cuidava dele tanto quanto se fosse um personagem real. E era um boneco de espuma que eu levei na minha mala com essas minhas muletas. São essas coisas que fizeram eu me destacar. E aí tem muita gente também que trabalha com a recreação que fala, mas eu não sou obrigado a levar os meus materiais. A empresa é obrigada a fornecer os materiais. Se eu vou fazer pintura, a empresa tem que dar os pincéis e as tintas. Sim, a empresa tem que dar o pincel e a tinta. Aí você vai lá, faz a pintura e participa da média. E ganha aquele cachê médio, mas não reclama do teu cachê. Agora, se eu te ligar para trabalhar e eu falar assim, cara, eu preciso fazer pintura, e você falar, pode ficar tranquilo que eu levo o meu kit, ó. O meu kit tá limpo, ele tem a toalha, tem lenço umedecido, ele tem espelho, meus pincéis eu adoro para fazer pintura, são pessoais, eu já tenho habilidade com eles. Eu vou fazer assim, puxa, legal, hein? Ó, então leva o seu kit, eu vou te pagar R$ 20 a mais no cachê, R$ 30 a mais no cachê, para você poder fazer esse trabalho. Cara, e se o cara não te falar isso, não esquenta a cabeça. Mostra teu valor, mostra a tua inteligência, né? Não faz isso para aparecer, faz isso para facilitar a tua vida, tá? E, se o cara vai te pagar mais ou não por isso, pode ser que nesse dia não, mas pode ser que num outro dia sim. Pode ser que você esteja trabalhando num grupo de recreadores que algum recreador te veja ali e fale, você é um cara interessante, eu vou te indicar para outra empresa. E aí te indica, aí nessa outra empresa você vai ganhar mais. Aí você é tão organizado, você carrega os seus materiais com você, você é um cara apaixonado pelo que você faz, nessa empresa você vai conhecer mais gente que vai te levar para outra empresa e você só tem que crescer com isso. Sabe por quê? Porque você não vai crescer porque você tem material. Você vai crescer porque você tem uma mentalidade diferente. Porque você pensa diferente. E a partir do momento que você se coloca pensando diferente, com o tempo você vai sempre se destacar em tudo que você for fazer. Não é porque você tem mais material, é porque você tem uma mentalidade diferente, que pensa diferente e que cria soluções diferentes. Essa galera que trabalha com recreação, eles trazem geralmente situações problema. E o que um contratante quer, o que um cliente quer? Ele quer situações, soluções. Ai, quebrou a minha bomba. E agora? Estou aqui esperado, sentado, de braço cruzado, estou esperando você me trazer outra bomba. Diferente do cara que fala, quebrou a minha bomba, eu vou tentar arrumar. Alguém tem uma cola aí? Não, cola não dá para arrumar. Então eu vou na sala do lado para ver se lá tem uma outra bomba. Você tem uma bomba aí? Puxa, não tem? Então onde é que eu compro uma bomba aqui? Cara, traz solução e não problema, não cruza o braço, não participa da média, pelo amor de Deus. Seja acima da média. Por isso que eu falo que tem que ser apaixonado, cara. Porque se você não for apaixonado, você não vai dar esses passos. Você não vai dar essas dicas que eu tô te falando, porque dá trabalho. Pô, dá trabalho, velho. Pô, mas eu vou ter que sair. Pô, mas isso não é obrigação da empresa? Isso. Pensa assim. Pensa assim que você vai participar de um grupo, na minha opinião, medíocre. E eu vou falar mais para vocês. A grande maioria das pessoas que trabalham com recreação fazem parte da média. Olha a oportunidade. Cara, a grande maioria faz parte da média. Lembra que eu te falei, eu fui no acampamento, eu era o único que tinha ali os meus figurinos para fazer as minhas coisas.
Cara, eu ia nos eventos, eu era o único que tinha as minhas mágicas no bolso, que tinha os meus acessórios, que tinha as minhas máscaras, os meus chapéus. E é verdade, isso é um dado, é fato. E se você fizer isso, no próximo evento de recreação que você for trabalhar, perceba o quanto você já vai se destacar. Faz isso. E depois se quiser entrar em contato com a gente, mandar um e-mail para mim, para o pessoal do celeiro, depois manda lá, fala assim, ó, vi a palestra do Tu, evangelista, ouvi toda a história que ele contou, pratiquei e realmente eu fui diferente, realmente dei certo, o cara realmente me pagou mais. Cria essa mentalidade para você. É, e, e realmente se esforce para entregar 120, 150% o tempo todo. A galera fala, pô, mas tem que trabalhar, tem que sair cedo, ficar o dia inteiro em pé, trabalhar no sol, ter que usar meu corpo, minha voz. Pô, como é que eu faço? Puxa, eu vou te falar como você faz. Tem que sair cedo? Você tem que chegar na empresa às 6 da manhã? Vou te contar como você vai fazer. Você vai pegar o despertador, você vai botar lá 4 horas da manhã, você vai pegar 2, 3 despertadores, que é para não ter problema, você vai levantar cedo, você vai tomar seu banho, seu café, você vai pegar o primeiro ônibus que passa às 4h30, 4h40 e você vai chegar na empresa às 6 horas. É assim que você vai fazer. Não tem, a gente não tem outra escolha. É horário de trabalho, é isso. E aí quando você for trabalhar, você tem duas maneiras de interpretar o trabalho e tudo nessa vida. Você pode interpretar pelo lado de que você vai ficar no sol, de pé, fazendo força, falando alto e isso cansa. Ou você pode interpretar que você vai encontrar um grupo de pessoas incríveis, que você vai trabalhar com jogos, que você vai se divertir, ao mesmo tempo vai divertir as pessoas, que você vai ir para um hotel, que você vai ir para uma empresa, para um acampamento, que tem piscina, que tem comida boa, sabe, que tem música, e isso alimenta a alma, isso alimenta o nosso coração. Então, eu estou falando da mesma situação, mas são duas maneiras diferentes de enxergar. Qual delas que você quer ver? Você quer ver pelo lado da dor ou pelo lado do prazer? Quem vê pelo lado da dor é o cara que trabalha pelo dinheiro, que cobra mais cachê e que reclama de chegar cedo. Quem vê pelo lado do prazer é aquele cara que às vezes nem liga para o pagamento. Puxa, eu mesmo era um cara que nem conferia minha conta ver se tinha me pago ou não. É óbvio que você precisa conferir, eu não estou dizendo que vocês não precisam dar importância para o dinheiro. Mas para mim, o prazer sempre falou mais alto. Eu sempre trabalhei muito mais pelo prazer. E de tanto prazer eu tinha, muito trabalho eu tinha e, consequentemente, muito dinheiro eu tinha. Mas a lógica é inversa. Eu não posso querer ter muito dinheiro para ter sucesso. Cara, eu preciso primeiro ser feliz, ser apaixonado para ter muito trabalho, para depois ter muito dinheiro. As pessoas pensam primeiro em ganhar grana e não é assim. Cara, primeiro você tem que se divertir, primeiro você tem que divertir teu público. Primeiro você precisa ser apaixonado, depois o dinheiro vem. Isso é uma consequência, ele vai vir, fica tranquilo. Ele vai vir. Pô, você não vai ter, você vai escolher onde você quer trabalhar. Você não vai ter data para trabalhar. Vai ser difícil, todo mundo vai querer você. Vai ser muito difícil ter você no trampo, porque você vai ser um cara seleto. Mas essa é a lógica, é o contrário. Tá? E uma coisa que você nunca pode deixar de fazer é estar nos lugares, conversando com as pessoas e se capacitando o tempo todo. Pô, tem gente que chega numa hora que fala, meu, então eu escolhi essas duas empresas, eu vou ficar aqui, já estão me pagando bem e aqui vai ser o meu negócio. Puxa, mas pensa a quantidade de oportunidade que você está perdendo, porque a vida é feita de networking. A vida é feita de conhecer gente, a vida é feita de ouvir história, a vida é feita de trocar, de troca. Eu te ensino uma coisa, você me ensina outra, é isso que é. Se eu não me movimentar, se eu não estiver em muitos lugares, conhecendo muitas pessoas, tendo muitas experiências, ouvindo muitas histórias e aprendendo muita coisa, eu vou ficar limitado. Então não se limita, sabe? Puxa, às vezes, tem um trampo lá que me chamaram, mas paga pouco. Não sei se eu, pô, vai, se for num lugar novo, uma experiência nova, um espaço novo, uma proposta nova, vai. Você pode não gostar, daí você não volta, mas vai. A quantidade de lugares que você frequenta é proporcional ao tamanho de sucesso que você vai ter, porque você precisa ser visto, quem não é visto não é lembrado. Então você precisa estar conversando com muita gente o tempo todo, e você precisa se capacitar muito para isso tudo. Não perca as oportunidades de formação, de capacitação, os encontros, sabe?
Participe desses grupos. Às vezes eu já ouvi a galera dizendo, mas para participar eu tenho que gastar dinheiro, pegar ônibus e comer, custa caro. Mas eu vou te falar uma coisa, custa caro participar, mas custa mais caro ainda não participar. Porque vai chegar uma hora que teu círculo vai ficar tão limitado que você não vai ter opções, e aí vai te faltar. Agora, se o seu círculo for expandido e for muito grande, cara, nunca vai te faltar opção. Você vai falar com um, falar com o outro, sempre tem um que indica outro, porque você vai ser um querido, você vai ser conhecido. Então esteja nos lugares, converse com as pessoas, aprenda coisas novas, faça cursos, mais cursos, mais... mas falar, por exemplo, no meu caso, turma, você não precisa mais fazer curso, você está muito tempo na área. Eu faço curso. Até hoje eu estudo, eu leio, eu me interajo. Pô, o aprendizado não acaba nunca, é um ciclo, é muito louco. Mas não tem nada novo para conhecer. Cara, é um erro pensar que não tem nada novo para conhecer. O aprendizado não acaba, aí você vai flexibilizando o conhecimento. Então, na recreação, para mim, por exemplo, eu estudei jogos, eu estudei habilidades artísticas, eu estudei um monte de coisa ligada à recreação. E aí, quando eu achei que não era suficiente mais, sabe o que eu fui estudar? Eu fui estudar psicologia, para entender por que as pessoas gostam tanto desse trabalho da recreação, o que isso significa na mente delas. E aí isso já virou neurociência. Qual é a química que se constrói numa pessoa que trabalha e que recebe jogo, atividade recreativa, o prazer que isso gera, e por que as pessoas se motivam tanto depois de um jogo, ou por que as pessoas se motivam tanto durante o jogo. Então tudo isso tem uma explicação científica, psicológica. Então, entende? Se você acha que acabou ali, dá um passo, expande sua mente, sai da caixa, pensa fora da caixa, vai fazer outras coisas. E habilidades não acabam nunca, cara. Você tem uma série de coisas para você aprender, que são essas muletas que você pode usar para o seu trabalho com recreação, tá? Falei muitas coisas para vocês, mas se eu tivesse que resumir um pouco de toda essa história, todo esse papo que a gente bateu, se eu precisasse deixar uma mensagem principal, essa mensagem principal seria: reconheça as suas forças, saiba quais são os teus potenciais, né? Não adianta você querer ser o que você não é. Não adianta você forçar uma situação para ser aceito. Saiba quem você é e use isso a teu favor. Se você é tímido e é apaixonado pela recreação, ok. A timidez é legal também numa equipe de recreação. É bacana. Você vai precisar quebrar uma barreira para você conversar com o público, para você se expor, mas o teu perfil é bacana, mas você tem que assumir isso. Não adianta você ser tímido e querer mostrar para as pessoas que você é animado, porque vai pegar mal pra caramba. Então, reconheça as tuas forças e valorize essas suas forças. Seja apaixonado pelo seu trabalho, porque você não vai sofrer nem um pouco para poder participar de um grupo que vai trabalhar com recreação. A gente fala, né, que existem duas escolhas para a tua vida profissional. Ou você faz o que você ama, ou você ama o que você faz. Você não tem outra escolha para dar certo. Ou você, nenhuma das duas escolhas você tem e você vive sofrendo, e todos os dias é um martírio, você não vê a hora de acabar o dia, e você vive uma vida de estresse, depressão. No meu caso, eu escolhi o que eu quis fazer. Então, eu faço o que eu amo. Eu tenho muita gente perto de mim, porque também os semelhantes se atraem, que também fazem o que amam. Mas eu também tenho muita gente perto de mim que ama o que faz. Os caras não, não é um sonho deles ser um grande recreador, mas eles são recreadores e amam a recreação. Então, é por isso que a gente está junto até agora. Seja um grande apaixonado pelo que você está fazendo, para que você não sofra nenhum dia da tua vida, muito pelo contrário, para que você tenha prazeres todos os dias e, consequentemente, ganhe seu dinheiro com isso. Dê 120, 150, 200% no trabalho. Entrega mais do que as pessoas te pedem, para que você seja reconhecido, para que você seja acima da média. Use a tua criatividade, tenha o teu material, tenha as tuas muletas, tenha os teus jogos. Faça as coisas para facilitar a sua vida, para que você viva melhor no teu trabalho. Não é para mostrar para ninguém o que você faz, não é para nada disso, assim, não é para você se destacar forçadamente. Não, é para facilitar mesmo o teu trabalho.
consequentemente você vai se destacar, tá? Mas pense em facilitar o seu trabalho com essas moedinhas aí. E faça networking. Cara, faz networking, conhece pessoas, conhece lugares, aceita as propostas, roda o mundo, que quanto mais receptivo às propostas você for, mais propostas você vai ter. Se você botar muita barreira, muito empecilho, distância, horário, dinheiro, pessoas que eu gosto, que eu não gosto, quanto mais barreiras você colocar, menos oportunidade você vai ter. Então tira essas barreiras da frente para você receber inúmeras oportunidades para que você possa abraçar elas, beleza? Obrigado por terem me ouvido e me escutado. Espero realmente ter dado muitas ideias para vocês, muitos insights. A gente espera de verdade que essa galera, essa geração que está chegando agora, trabalhando com recreação, que vocês possam fazer diferente, que vocês possam fazer a diferença, que vocês venham somar aí para esse mercado que a gente está há tanto tempo e a gente é tão apaixonado por ele, porque ele realmente é apaixonante, tá bom? Estou à disposição de vocês, vou deixar, tem meu e-mail, meu nome, meu telefone, eu não sei se eles vão aparecer aqui em algum letreiro, alguma coisa, mas se não, já vou dizer para vocês, para me encontrar é só ligar aqui na Ludo, o telefone é 011, é o 2379-2386, e o meu e-mail é tu.evangelista@ludoparaempresas.com.br, ou direto com o pessoal do Celeiro, no e-mail celeiro@celeiro.com.br. Também a gente vai ter acesso a gente, é muito fácil de achar a gente, Facebook e por aí vai, tá bom? De coração, obrigado e espero ver vocês presencialmente, fisicamente em algum momento que a gente possa trocar mais ideia, possa ter um contato mais próximo. Show? Valeu, galera, um grande abraço.